Um camponês traz consigo um lobo, uma cabra e um cesto de repolhos. A única coisa que impede o lobo de comer a cabra e a cabra de comer os repolhos é o camponês. Esse camponês tem que atravessar o rio num pequeno bote, onde só cabe ele e mais um dos 3 elementos. Como ele faz para atravessar os 3 elementos no bote sem que o lobo coma a cabra ou que a cabra coma os repolhos? De questão foi lançada por um cara chamado Alcuino de York, né, que é o personagem que a gente vai utilizar para estudar esse comecinho da Idade Média hoje. Bom, quem foi esse Alcuino? Esse cara nasceu em Northumbria, né, uma região que hoje pertence à Inglaterra, né, ali mais ou menos entre 732 e 735 depois de Cristo. A gente não sabe ao certo quando foi que ele nasceu. Muitos dos registros de nascimento não eram considerados tão importantes no momento. A gente sabe muito mais quando foi que a pessoa foi batizada do que quando ela nasceu, né, para a população desse momento aí da história da Europa, né? E possivelmente ele não era um cara assim de um nascimento muito elevado. A gente tem noção de que ele não era um camponês qualquer, afinal de contas ele é um cara que teve a oportunidade de ter estudo. Então possivelmente ele pertencia ali a uma pequena nobreza, né? Então Alcuino de York nasceu lá em Northumbria e ainda muito jovem foi enviado ao clero e ele foi estudar, né? Como todo clérigo, né? Ele foi estudar numa escola ali anexa à Catedral de York, né? Inclusive aí o nome pelo qual ele é reconhecido, Alcuino de York, né? E o Alcuino de York, né, ele estudou nessa escola e se deu muito bem lá dentro, né? Tanto que ele acabou se tornando professor nessa mesma escola, lecionou lá por 15 anos, onde ele inclusive foi professor, né, e se tornou diretor da escola, né? E quando ele se tornou diretor dessa escola, ele acabou se tornando ali um colecionador de documentos, né? Ele foi muito importante porque ele acabou tornando essa escola, né, não só uma das mais reconhecidas da Europa, né, mas como a dotada de um dos maiores acervos, né, uma das maiores bibliotecas que existiam na sua época. O Alcuino ele não se limitou simplesmente a coletar manuscritos, livros de autores cristãos desse primeiro momento, apesar de ele ser clérigo e trabalhar numa biblioteca de uma escola, né, que estava ligada diretamente à igreja. Ele conseguiu ali manter o registro de uma série de livros e documentos que pertenciam a filósofos gregos ou a filósofos romanos, né? E que vão marcar ali o que era esse pensamento do começo do cristianismo na Inglaterra. Bom, ao olhar para Alcuino, é importante a gente perceber o seguinte, né? O clero era um instrumento fundamental para a difusão de conhecimento, né? O clero que sustentava essas escolas e que vai conseguir manter ali uma raiz de pensamento muito importante para a formação do pensamento medieval e para a manutenção do pensamento antigo, né? Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que é sobre as universidades medievais, né? Vou deixar aí um ícone, né, para vocês darem lá uma consultada e dar uma olhada nesse vídeo. Lá eu explico melhor, inclusive, alguns elementos que eu vou passar aqui meio batido, né? Por exemplo, lá eu falo lá sobre o que eram as disciplinas que o Alcuino lecionava. O Alcuino ele lecionava tanto o bloco do Trivium quanto o bloco do Quadrivium. Se você está com preguiça de ir lá e ver o vídeo sobre as universidades medievais, só para te fazer o referencial, né? O Trivium era composto por 3 disciplinas: a gramática, a lógica e a retórica, né? Disciplinas ligadas à linguagem, à comunicação, ao que a gente chamaria de as letras, né? ou as humanidades, algo do gênero, né? E ele também lecionava o
quadrivium, né? Que eram as disciplinas da aritmética, da geometria, da astronomia e da música, né? Que são disciplinas ali ligadas ao raciocínio lógico, matemático, né? Ao que a gente chamaria de ciências exatas. Ou seja, o Alcuino foi um cara que se empenhou tanto no conhecimento que ele vai variar ali entre todas as disciplinas que compunham o conhecimento de época, né? O Alcuino, então, ele vai se tornar um dos grandes eruditos da época em que viveu. E o Alcuino era um cara assim, bastante interessante da gente observar, né? Porque ele acreditava que o raciocínio, o exercício mental, a análise do mundo era meio que uma academia do cérebro, né? Era meio que uma tentativa de te fazer pensar melhor, de te fazer olhar para o mundo com uma visão mais rica, mais interessante, mais divertida, né? Pro Alcuino, né, pensar era tão importante quanto fazer um exercício físico, né? Um esgrimista só vai ser bom com a espada se ele treinar constantemente com a espada. Um cavaleiro só vai ser bom com um cavalo se ele treinar constantemente com um cavalo. Um pensador só vai ser bom se ele treinar bastante com o seu cérebro, né? Aquela proposição que eu lancei na abertura do vídeo, o desafio ali do lobo, da cabra e do repolho, que é bastante conhecida, é uma proposição do próprio Alcuino de York, né? Ele fez um livro só sobre isso. O título do livro é bem interessante, né? O título do livro chama Proposições para Instruir os Jovens, né? Olha o que partiu da cabeça do Alcuino, né? As pessoas, elas têm que pensar, e principalmente os jovens, né? Esses que estão se formando, esses que estão aprendendo, eles devem ser treinados constantemente a raciocinar. Eles têm que olhar o mundo de uma forma muito atenta e com técnicas para poder criar sistemas de análise, criar sistemas de interpretação, né? Essa série de proposições que ele coloca nesse e em outras obras que ele produziu vão ser fundamentais para a criação de um sistema chamado de análise combinatória, né? Que é uma matemática prática que traz uma visão de elementos que devem se combinar ou se opor para um funcionamento prático. Tanto que essas técnicas da análise combinatória que nasceram do Alcuino e de York, né, vão ser bases fundamentais hoje, né, para se fazer coisas do tipo programação de computadores, criptografia, né, tudo isso partindo lá de um monge do finalzinho do século VIII, comecinho do século IX, que estava simplesmente buscando o quê? Treinar o pensamento, buscar como ver o mundo de uma forma mais lógica e racional. E tem meio que vai falar de coisa atrasada, de coisa retrógrada, de coisa simplificada, como se fosse uma coisa medieval. Olha aí o exemplo de um pensamento medieval altamente revolucionário que quebra todo esse preconceito sobre o que é o pensamento da Idade Média, totalmente ligado a um obscurantismo e a uma base da fé. Não é nada disso. O pensamento medieval é algo encantador. Bom, essa ação do Alcuino de York vai ser bastante reconhecida entre os reinos que existiam ali na Europa nesse momento, né? Tanto que o Alcuino de York, em 780, ele vai ser enviado a Roma, né? Onde ele vai ser homenageado pelo Papa, dado a esse investimento que ele vai ter na educação, esse investimento que ele vai ter no armazenamento de conhecimento. O que chamou a atenção de um imperador muito importante nesse momento, que foi o Carlos Magno. Carlos Magno, imperador do Império Franco, né? Segundo imperador da dinastia carolíngia, né? Tanto que a dinastia carolíngia tem um nome em homenagem a Carlos Magno. E qual a importância do Carlos Magno? A importância do Carlos Magno está diretamente ligado ao Renascimento carolíngio. O que é o Renascimento carolíngio? É um investimento feito pelo Estado, principalmente em conhecimento. O Carlos Magno ele vai ser responsável pela fundação de uma série de escolas, tanto para clérigos quanto para leigos, principalmente para nobres.
E quem vai ser o cara que o Carlos Magno vai chamar para auxiliá-lo nessa construção? Nosso amigo Alcuínio de York. Né? Em 781, o Carlos Magno convida o Alcuínio de York a compor a corte do Império Franco, né? Principalmente para dar esse auxílio ali nessa formação desse conjunto de escolas, entre outros elementos. Por exemplo, Carlos Magno foi responsável pela formação das capitulares. O que foram as capitulares? Foi o primeiro código de leis escritas desses povos, desses reinos bárbaros que vão se formar na Europa após a queda do Império Romano. E quem que estava ao lado de Carlos Magno para redigir essas leis capitulares? Nosso amigo Alcuínio de York. Né? Olha a importância desse sujeito que surge como um monge ali de uma cidade na Nortúmbria, né? Para a formação de todo o pensamento europeu durante a Alta Idade Média. Tá, além dessa formação, o Alcuínio vai se tornar professor do Carlos Magno. Cara, a maior parte dos reis desse momento não sabia sequer ler. O Carlos Magno achava que o conhecimento era bastante importante e ao trazer o Alcuínio de York para a corte do Império Franco, vai tornar essa corte altamente intelectualizada para os padrões da época. Uma série de nobres vai ter acesso aos livros. O próprio Carlos Magno é reconhecido por não ser simplesmente um cara que sabia ler, mas que fazia isso com frequência, né? Ter acesso às letras era algo importante para o Carlos Magno e para isso o Alcuínio de York ao seu lado. Não só ensinar a ler, mas como tornar o conhecimento acessível era importante para o Carlos Magno. Tanto que Carlos Magno deu ao Alcuínio uma função muito importante que foi o quê? Organizar a Bíblia. Pois é, não existia uma Bíblia da forma como a gente conhece até o Carlos Magno. O que você tinha? Você tinha ali um conjunto de escritos, você tinha ali um conjunto de trechos, de registros dessa tradição cristã e judaica. Né? O Alcuínio de York vai ser o cara que vai pegar esse conjunto de livros, que obviamente ele já conhecia por ser clérigo, e colocar numa ordem lógica, mais ou menos na forma como a gente conhece a Bíblia hoje. Lógico, após o Alcuínio de York, teve uma série de interventores ali que vão moldar essa Bíblia como a gente conhece. Mas o primeiro redator desse conjunto de livros ali, juntando esses trechos que já estavam mais ou menos organizados através da tradição judaica e pegando os escritos cristãos, estabelecendo uma lógica, um raciocínio próprio para aquilo, foi o nosso amigo Alcuínio de York. O Alcuínio, quando já estava velho ali para os padrões da época, para a expectativa de vida que existia no momento, decidiu se retirar da corte de Carlos Magno e recebeu isso como agrado. Né? Então ele se retirou, foi viver num mosteiro na cidade de Tours, né? Onde ele se tornou abade, né? Administrando aquela abadia do mosteiro de Tours. Né? E ele vai viver lá até a morte dele no dia 19 de maio de 804. O Alcuínio de York vai ser um cara tão reconhecido pela sua importância no investimento em conhecimento na difusão desse conhecimento, não apenas científico, mas também pensamento religioso, que ele vai ser reconhecido santo pela Igreja Católica, né? Santo Alcuínio, né? O dia é celebrado no dia da sua morte, já que a gente não tem registros do seu nascimento, do seu batismo. Né? Então, dia 19 de maio é o dia de Santo Alcuínio, considerado pela Igreja Católica o padroeiro das universidades cristãs. Né? Alcuínio vai ser reverenciado não apenas por esse papel religioso, mas principalmente por esse pensamento crítico, lógico, racional, que vai dar ao mundo uma formação tão importante para as ciências humanas quanto para as ciências exatas. Vê que se não fosse o Alcuínio, a própria informática estaria atrasada aí em algumas décadas, se não falar séculos. Né? Alcuínio foi um cara fundamental para a formação do pensamento contemporâneo,
né? Então para com esse preconceito de que pensamento medieval é algo atrasado. E aí, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtiu, vai lá embaixo, não discutir. Essa é a Prancheta do Suetônio, eu sou o professor Fábio e você, meu nego, você deveria estar estudando.